Este é o Clube da Não Cultura. Aqui a gente conversa sobre literatura e cinema. Televisão e música também são pauta. Se você quer ficar bem informado sobre tudo isso, siga a gente nas redes. Somos @Clube da Não Cultura e todos os nossos links estão na descrição do episódio. Aproveite! Olá, pessoas! Oi, gente! Cheguei! Boa noite, Vivi. Boa noite, Camila. Prazer enorme estar aqui com vocês no Clube da Não Cultura. Isso aí! Está começando então mais uma edição do Clube. Como vocês podem ver, não estamos sozinhos. Hoje a gente está com o Thiago Barroso. O Thiago Barroso nasceu em 1986 em São Paulo. Ele é jornalista, escritor e diz ele que é um leitor compulsivo. A gente vai ver hoje mesmo nessa conversa aqui. Ele ganhou o prêmio Ecos de Literatura na categoria Melhor Enredo com o thriller policial O Homem que Explodiu o Presidente. Além disso, o Thiago tem publicações em vários veículos, né, da mídia, como o Financial Times, Forbes, Major Market, o Globo, Band News e revista Brasileiros. Ele também assina o pós-fácil de uma antologia de contos políticos chamada Ainda Somos os Mesmos e Vivemos. Assim como também assina o prefácio da obra Kairós, escrita pelo cientista político Rodrigo Gallo. Então, Thiago, bem-vindo ao clube, muito obrigado por topar o nosso convite para a gente falar aí da tua escrita, do teu livro, do teu processo criativo. Ô, Vivi, um prazerzaço estar aqui com você, com a Camila, e falando sobre literatura ainda, né, que é algo que abrilhanta os nossos olhos, né, então essa ideia é maravilhoso. Só achei sacanagem você já denunciar que eu nasci em 86, hein? Quem não for de humanas, agora vai saber minha idade. Ah, mas eu acho que a maioria do público não... é tudo de humanas, então assim, não vai ter esse problema. O pessoal pelo menos vai estimar, né? Bom, deve ser entre 20 e 50. Boa! Thiago, lembra aí, fala pro pessoal onde que eles podem te encontrar, comprar o teu livro, as tuas redes sociais. Perfeito. Cara, na verdade eu tenho uma única rede social, essa história é até engraçada. Eu estava completamente à margem das redes sociais. Eu saí do Facebook em 2015 e quando eu fui publicar O Homem que Explodiu o Presidente em novembro do ano passado, a Flive, que é a editora pela qual eu publiquei o livro, um pouquinho antes a editora falou: Thiago, você precisa existir digitalmente, então, por favor, cria uma conta no Instagram. Então, eu acabei criando, cara. Eu sou usuário do Instagram, o meu perfil é @do Thiago Barroso, Thiago com H, Barroso com Z, e essa é a única rede social que eu utilizo hoje, viu, cara? Perfeito. E em contrapartida, o @Clube da Não Cultura está em quase todas as redes sociais possíveis. E é isso, muito obrigada, Thiago, por ter vindo aqui conversar com a gente, vai ser um papo bem legal. E na descrição desse episódio a gente vai ter as redes do Thiago, né, que é uma só, e, claro, os links para comprar o livro dele também. Isso aí, então vamos falar de O Homem que Explodiu o Presidente. E aí, acho que para situar, né, o nosso ouvinte, vamos ler aqui rapidinho uma sinopse. Não sei, Camis, se tu quiser, tem a honra da palavra. Claro, vamos lá. Então, nesse livro a gente vai ter um ex-professor, ex-alcoólatra, ex-pai de família. Um homem atormentado pelo passado que encontra num bilhete de loteria premiado a oportunidade de vingança que ele sempre almejou. Seu algoz? Ninguém menos que o presidente da República. Uma jornada arriscada onde uma prostituta suicida, um amigo sem memória, um advogado assassino e um traficante vaidoso embaralham os conceitos de certo e errado, onde a morte não é a última das consequências, mas sim o início de um longo caminho. Afinal, como bem disse Shakespeare, é a tentativa e não o ato, o que nos aniquila. Pois então, uma sinopse bem Forte instigativa, forte, exatamente. E a Camila lê com toda uma dramaticidade, né? Sim. Uau, a gente tem que gravar isso, porque às vezes eu sou chamada para fazer alguma leitura, né? Fora de leitura coletiva e tal, e eu não consigo colocar toda essa dramaticidade, cara. Me Então, chama, Thiago, me chama. Eu vou fazer isso, viu? Então vamos lá, eu quero saber como surgiu a história de O Homem que Explodiu o Presidente, porque ele é um livro do ano passado, né, de 2022, Isso. mas ao mesmo tempo ele reflete muito, eu queria entender como é que foi a construção dessa história, porque quanto tempo levou, assim, porque eu sinto muitas nuances em relação ao contexto político que a gente passou aí nos últimos anos e tal. Então como é que foi? Como é que surgiu?
Perfeito, certíssimo. Ele é cria da pandemia, né? Ele foi um livro escrito durante a pandemia e publicado quando a gente estava se despedindo, finalmente, da pandemia do Covid-19. E ele é fruto, Levi, de duas ideias principais, né? Eu sou jornalista, assim como você, e eu venho acompanhando já há algum tempo um expressivo aumento no caso de violências contra figuras políticas. Tanto que na orelha do livro eu acabo citando alguns casos, né? A gente teve John F. Kennedy, que talvez seja o mais célebre de todos, mas mais recentemente o Jovenel Moïse, que era, né, na verdade, presidente do Haiti, João Bernardo Vieira. A gente teve o caso recente de um brasileiro que tentou assassinar a vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, também. Então, todo esse contexto de violência contra figuras políticas era algo que estava reverberando bastante, assim, no meu subconsciente. Eu queria trabalhar alguma coisa relacionada a isso. Ao mesmo tempo, eu tenho refletido bastante sobre esse consumismo desenfreado que nossa sociedade vivencia hoje, essa busca frenética pelo bem material, né? Isso é uma perturbação, vai contra alguns princípios que eu tenho, então isso acabava gerando uma série de reflexões para mim, ainda gera, né? E quando eu sentei para escrever, eu falei, poxa, eu queria trabalhar uma história, uma trama que conseguisse unificar essas duas pontas, né? Violência contra figuras políticas e esse materialismo exacerbado. E é por isso que eu criei o Otelo, o protagonista de Um Homem que Explodiu o Presidente. Isso eu posso falar porque está até aqui na sinopse, então não é spoiler, não vou atrapalhar a história e a leitura de ninguém. É um cara que encontra um bilhete de loteria premiado. Ele não é um cara que acaba escolhendo os números, mas ele encontra, ele se depara com essa oportunidade. E ao invés de seguir a rota mais comum, que seria utilizar os recursos desse dinheiro para comprar algum bem material, né, comprar de repente um carro, uma Ferrari, comprar uma mansão, comprar um relógio de marca, qualquer coisa do gênero, ele acaba preferindo utilizar esses recursos para levar a cabo o grande plano dele, que é um plano de vingança contra o presidente da República. E é curioso que a gente está se aproximando do final do ano e já começam a pipocar aquelas reportagens, matérias sobre a Mega Sena da virada, né? E as repórteres indo para a rua, aí é de praxe, todo mundo falando, poxa, eu ia comprar isso, eu ia comprar aquilo. Então, eu quis inverter um pouquinho esse caminho comum e apresentar uma proposta diferente para o meu leitor, unificando essas duas pontas. E a vingança, como tu falou, ela meio que norteia, acho que o argumento de toda a trama, assim. Por que tu escolheu falar sobre vingança, assim, sobre esse sentimento que eu acho que também é utilizado, né, muito aí na literatura. A gente tem grandes referências, né, o próprio nome do protagonista é Otelo, mas veio como, assim, claro, teve o negócio do presidente, dos políticos, né, dos casos que tu mencionou, mas como tu pensou, assim, nessa arquitetura da vingança mesmo, né? Perfeito. A vingança é um tema que me interessa muito, né? Primeiro que eu acredito que a vingança é um sentimento muito fácil da gente se relacionar, né? Ou porque você já foi vítima de vingança alheia, ou você foi o cara que se vingou de alguém, né? Sim. Então, de certo modo, todo mundo consegue se relacionar, é um tema fácil de promover engajamento, né, por conta disso. E eu também considero a vingança como um sentimento, uma prática, né, que eu diria até inerente ao homem. Se você for pegar desde os primeiros textos antigos, se você for pegar, por exemplo, vamos pegar Homero, tá? A gente não precisa ir tão longe assim, embora Homero esteja bem distante, né, nessa linha do tempo, você vê a presença da vingança lá. Você vê a presença da vingança, inclusive, em livros religiosos. A Bíblia transborda a vingança, né? Então, a vingança é algo que é muito, muito inerente ao homem, e é uma prática, um sentimento que está sempre atrelado ao conflito. E nós que somos profissionais das letras, né, cada qual ao seu modo, cada qual à sua maneira, nós sabemos que toda história necessariamente precisa de conflito.
Então, acaba sendo um tempero fundamental, um tempero muito gostoso para trabalhar, porque a vingança, ela muitas vezes também acaba desligando o nosso cérebro, fazendo com que nós não tenhamos ações racionais. E isso também é muito gostoso para quem escreve uma história. E só como contribuindo, assim, eu acho que no Brasil, principalmente, né, a gente tem o lance da injustiça muito forte, assim, de olhar para um negócio e não achar correto e Muito. querer a justiça, né? Então, acho que, claro, a justiça e a vingança estão atreladas ali, de certa forma. E, às vezes, a gente nem passou por um caso assim, mas a gente sempre tem uma opinião sobre alguma coisa relacionada à vingança, né? E, às vezes, a gente sente, só de ver também o protagonista fazendo o plano dele ali, a gente também torce para que o negócio dê certo, porque a gente entende, né, o motivo dele querer realmente se vingar e tal, e ser justo. Então, acho que realmente engaja. É interessantíssimo esse ponto que você colocou, né, da questão da empatia, porque se você for analisar o Otelo, o protagonista, né, de Um Homem que Explodiu o Presidente, ele está muito mais para um anti-herói do que um herói. O herói supostamente salvaria o presidente da República. Tem trilhões de filmes hollywoodianos com esse plot. Uhum. O Otelo não, o Otelo ele quer matar o presidente da República. Então, tecnicamente, ele é um anti-herói. Mas as justificativas e o modo como ele pretende levar a cabo esse plano que acaba criando empatia. E é interessante porque também, Levi, se você me permite, a maioria, ou se não a maioria, pelo menos uma parte expressiva dos livros de romance policial, trabalham muito com aquele modelo chamado whodunit, né? Onde é um assassinato, onde é um crime, e o grande barato é descobrir quem foi o autor daquele assassinato ou daquele crime. E eu já dou um spoiler no título do livro, O Homem que Explodiu o Presidente. Eu falo, uau, peraí. Então, o whodunit, ele tem que sair de cena. O quem cometeu o ato, ele perde a relevância. E isso me deu a possibilidade de brincar com dois elementos, que é o porquê, cara, mas por que esse cara quer explodir o presidente? E aqui eu já antecipo, para quem não leu o livro ainda, que ele não é um livro panfletário, que ele é um livro completamente apartidário. Tá? Eu não estou aqui para matar Lula, não estou aqui para matar Bolsonaro, não estou aqui para matar Ciro, Sim. Dória. Aliás, convido o leitor a matar o presidente que ele quiser. E o outro ponto, além do porquê, é o como, que é o que eu acredito que acaba movendo a história adiante e deixando ela mais interessante. Porque, eu sou jornalista, trabalho há mais de 20 anos, eu tive possibilidade de entrevistar alguns presidentes, participar de coletiva de imprensa com presidentes. É absurda a quantidade de seguranças que ficam em volta desses caras. E seguranças que são facilmente identificáveis e seguranças que estão à paisana. Então, é extremamente difícil acessar esses caras. Então, eu falei, poxa, tem um espaço para trabalhar o como bem interessante nessa história. Então, eu fiz isso, viu, Fevi? Eu alicercei a história no porquê e no como. Indo um pouquinho nessa linha do processo criativo, né, de escrita, como foi reunir, eu acho, um pouco de todo o teu conhecimento enquanto jornalista, um pouco da tua vivência nos estudos de presidentes aí pelo mundo, como foi colocar isso de uma forma estratégica para que o livro saísse quando tivesse que sair? Como é que foi esse processo, a ideia, como ela se transformou no livro, sabe? Com certeza, excelente pergunta, Cá. Primeiro, um grande ponto de interrogação que tanto eu quanto a equipe da Flyde tinha era em relação ao timing de lançamento do livro. Nós tivemos a eleição em outubro do ano passado, né, os dois turnos, primeiro e segundo turno, outubro do ano passado. E existia, sim, a possibilidade de o livro ser publicado antes do primeiro turno ou entre o primeiro e o segundo turno. E a gente falou, bom, é um livro que chama O Homem que Explodiu o Presidente, o apelo, né, temporal está aí. A eleição está acontecendo, está todo mundo falando, embora seja uma obra ficcional, é inegável que o título, né, O Homem que Explodiu o Presidente, tem um apelo num momento tão conturbado, né? Afinal de contas, nós passamos pela eleição mais polarizada e mais violenta desde o processo de redemocratização aqui no país.
E aí, por fim, conversando bastante com a editora, conversando bastante também com a minha esposa, nós julgamos melhor retardar um pouquinho o lançamento para publicar em novembro. Justamente porque, sabe aquele ditado que muitas vezes as pessoas julgam o livro pela capa? Eu tinha certeza absoluta que iriam surgir uma série de pessoas que não teriam lido o livro, mas já viriam ou me criticar, ou me agredir verbalmente, fisicamente, qualquer coisa nesse sentido, simplesmente por conta do título. Então, nós preferimos publicá-lo em novembro, e foi uma escolha muito, muito feliz, porque a eleição ainda estava ressoando muito forte, de uma forma muito vibrante, então a gente conseguiu surfar um pouco na onda das eleições, ao mesmo tempo que eu pude me resguardar de qualquer agressão, qualquer coisa do gênero, né? E a experiência, cara, do jornalismo me ajudou muito no sentido de trabalhar principalmente a angulação da história. O jornalismo ensina muito isso, né? Para quem exerce esse ofício. Toda história ela pode ser desenvolvida por diversos ângulos. O grande barato é você saber qual que é o melhor ângulo, levando em conta o fato em si e o teu público. Então, o jornalismo conseguiu me colocar esse prisma da angulação da história e me ajudou também a fazer o quê? Incutir um ritmo acelerado para a trama. Eu não sei, mas as pessoas falam, pô, Thiago, eu devorei teu livro em 2 dias, devorei teu livro numa sentada só. E eu falei, que bom, porque a ideia é essa. Eu acredito que a gente vive um ritmo tão louco de vida, né? Onde, pô, 24 horas já não são mais suficientes. Você conversa com qualquer pessoa e é normal. Fala, não, precisava de muito mais tempo, 24 horas não dá. Então eu falei, poxa, eu não gostaria de roubar muito tempo do meu leitor. Eu queria entregar um trabalho bacana, que fosse o melhor que eu poderia entregar naquele momento e que não disputasse o tempo desse cara com outras tarefas que também são importantes na nossa vida tão atribulada. Então, o jornalismo também me ajudou a fazer isso, trabalhar, então, além da angulação, com a velocidade da trama. Embora seja uma trama que naturalmente tem momentos de respiro, e isso é fundamental para a gente não ficar num ritmo só acelerado, que ao mesmo tempo acho que também fica enfadonho, o jornalismo me deu esse instrumental para utilizá-lo, viu, cara? E Perfeito. sobre o jornalismo ainda, eu acho, e o impacto dele, né, no teu livro, eu sinto que eu também li ele bem rápido, assim, foi muito gostosa a narrativa, e eu senti muito essa mistura, assim, de eu estava lendo um romance, mas ao mesmo tempo tinha uns resquícios ali de jornal, sabe? E aí eu queria saber como é que foi para ti fazer, né, nesse momento de escrita mesmo, de sentar no computador e escrever. Tu te policiava, de pensar assim, ai, não, tá indo muito para um lado de jornal, agora eu tenho que seguir por esse tipo de narrativa, ou tu deixou acontecer e aí depois na revisão foi cortando coisas e tal, como é que foi? Você sabe que o que mais me causou preocupação, talvez, tenha sido a linguagem, porque ele é um livro narrado em primeira pessoa, tanto quem já teve a oportunidade de ver a capa do livro é um gravador, então o protagonista, ele grava 12 fitas, cada capítulo é uma fita, né? São 12 capítulos, 12 fitas, então eu acabei utilizando o recurso da oralidade. E quando você usa o recurso da oralidade, você acaba tendo algumas limitações semânticas, algumas limitações de estrutura narrativa mesmo, né? Vou te dar um exemplo. Se eu tivesse escrito esse livro em formato de epístola, por exemplo, um diário ou cartas que esse cara mandasse para alguém, talvez caberia a utilização da palavrinha porém. Gramaticalmente, ela está correta. Só que eu, Thiago, não falo porém no dia a dia, embora, de novo, seja gramaticalmente correto, eu falo mas. Na verdade, eu nem falo mas, eu falo Sim. mais. Sabe? Sim. Sotaque paulistano, mais. E aí eu tive que me policiar muito em relação a isso, porque eu falei, pô, tem que ser fidedigno à história. O cara está sentado na escrivaninha, na cadeira, o gravador está em cima da escrivaninha dele e ele está falando. Então foi um exercício, muitas vezes, de trabalhar
com a simplificação da estrutura narrativa, com a simplificação das palavras, com a escolha mais direta, com a escolha mais óbvia das palavras. E é muito louco, porque é nessa hora que você percebe como simples é difícil. Sim. É muito louco isso. Então, eu apurei bastante meu ouvido durante esse processo de escrita. Eu escutei muita conversa alheia. É engraçado, né? Eu moro aqui em São Paulo, perto do Parque da Aclimação, e adoro. Estou a 5 minutos de distância a pé do parque. Então, eu ia para o parque e ficava andando assim atrás das pessoas, ouvindo elas conversando, para pegar palavras, para pegar vício de linguagem, para trabalhar sonoridade. Eu sou um cara que... Eu sou aspirante a escritor porque eu sou um músico frustrado. Então, eu consumo muito música. Adoraria ser um rockstar, mas falta talento e falta uma série de coisas. Mas isso não inibe que eu traga elemento da musicalidade para a minha escrita. Então, ao mesmo tempo que eu tentei utilizar somente palavras necessárias no livro para dar todo esse dinamismo que a gente conversou agora, celeridade, etc. e tal, algumas vezes eu tornei algumas frases um pouquinho mais longas, algumas estruturas um pouquinho mais longas, porque eu também defendi a musicalidade da oração. Então, quando você está escrevendo, são tantas coisas, esse carrossel maluco que fica girando na tua cabeça, que você, no processo de escrita, deixa ele circular, vai pegando elementos dele e escrevendo, pelo menos esse é o meu processo de escrita, tá, gente? Não existe uma fórmula, cada um tem o seu caminho. Agora, no processo de edição, essa preocupação mais técnica, ela ganha corpo. E aí é o momento que você vai falar, pô, mas por que esse cara disse porém? Ou essa estrutura não tá bacana, não tá sonora, não parece que é alguém falando, sabe? Gramaticalmente está correto, mas não soa como uma pessoa falando. Ou então você tem os ruídos, a cacofonia de uma palavra junto à outra, né? Por exemplo, cara, como é difícil toda vez falar, poxa, você estava sobre a mesa. Sobre a mesa, para mim, é sobremesa, porque você está lendo rápido. Então, o que eu posso colocar no lugar de sobre a mesa? Em cima da mesa? Mas será que isso vai comprometer, de novo, a musicalidade? Mas será que a pessoa falaria em cima da mesa, ao invés de sobre a mesa? Então, são pequenos detalhes que você gasta horas, que você gasta dias, e o teu leitor nem percebe. Mas é bom que ele não perceba, porque ele, de fato, tem que estar focado na história. É aquele lance que o pessoal fala, né? O bom árbitro de boxe é aquele que não aparece em momento algum. Ele só vai aparecer no final para levantar a mão do vencedor. Quando o cara ele começa a aparecer mais que os dois lutadores, porque está interferindo em demasia na luta, Tem alguma tá coisa querendo errada. aparecer, fala, opa, exatamente, tem alguma coisa errada. Não era para ser assim. Sim. Eu sinto muito isso durante a narrativa, assim, e eu acho muito um talento mesmo, assim, que consegue escrever de forma simples, assim, sabe? De forma que não encha de linguiça, sabe? Não encha de palavra rebuscada e coisas assim. Acho que é bem bacana. E é realmente muito, muito complexo, porque tem que trazer da personalidade do personagem que fique natural, mas que também não fique uma coisa estranha para quem tá lendo, né? Então Isso, tá. esse equilíbrio. Eu queria agora uma curiosidade: quantas edições o teu livro passou para te mandar, vamos dizer, a versão final para a editora? Quantas vezes tu abriu o arquivo e editou e mexeu nesses poréns aí? Eu fiz 2 grandes edições. Eu falo 2 grandes edições, que são edições que foram da primeira palavra até o ponto final, né? Então, foram 2 grandes edições, e depois eu tive uma única edição com a Marina, minha editora, minha revisora, desculpa, e depois trabalhei com a Dai, que foi a editora, e ela fez algumas mudanças muito pontuais. Então, o trabalho coletivo, né, já com a equipe da Fly, foi relativamente rápido. Eu mesmo que acho que acabei demorando mais nas edições, até porque, cara, vou ser bem honesto com você e com você também, viu, Febi? Eu venho do jornalismo, como falei, estou há 20 anos trabalhando com texto de não ficção, mas esse é meu primeiro trabalho de ficção, então eu estava extremamente inseguro. Eu não sabia se ele estava bom o suficiente para ser publicado.
E esse tinha sido um trato que eu fiz comigo mesmo. Thiago, você vai escrever. Depois de terminar o teu livro, se você gostar da qualidade, você vai atrás de uma editora. E eu queria ir atrás de uma editora, não queria trabalhar com autopublicação, justamente para aprender o máximo possível do mercado editorial. Né? Pô, tô dando o primeiro passo nesse mundo, então, pô, deixa eu trabalhar, como que é trabalhar com revisor, como que é trabalhar com editor, com capista, com diagramador. Eu gosto disso, sabe? De trabalho coletivo, embora o escritor seja um pouco ermitão, e tem que ser mesmo, porque é difícil você escrever quando tem alguém buzinando na tua orelha. Depois de terminado o trabalho criativo, vem os retoques, né? E aí você começa, desculpa, depois termina o trabalho solitário, vem o trabalho coletivo e você se envereda pelos retoques. Então, foi muito gratificante trabalhar com pessoas que me deram o primeiro feedback e foram desconstruindo toda essa insegurança que eu tinha. Não vou falar para você que a insegurança ainda não vem. Ela vem ainda, aquele lance da síndrome do impostor ainda bate a porta de vez em quando, Sim, sabe? normal. Você fala, porra, quando é que esses caras vão perceber que eu sou uma farsa, sabe? Mas aí é bacana também, que conforme você vai, que nem você viu como é que agora, pô, li o livro, foi super rápido, você também, tá, e faz um elogio, alguma coisa assim, você vai falar, pô, que legal. As barrinhas da insegurança vão diminuindo gradativamente, sabe? Então, é bacana, porque escrever é se expor, não tem como. A tua mãe vai ler, a tua avó vai ler, o teu chefe vai ler, e alguém que você não tem a menor ideia da existência dessa pessoa vai ler. E todos, você querendo ou não, vão poder julgá-lo e julgar a sua obra. E a interpretação, cada um tem a sua, né? Porque que nem tu falou, ao mesmo tempo que a gente vai ler e vai achar, ai, tá ótimo, tá super fluido e tal, a gente não vai imaginar o quanto de edição teve por Isso. trás. Assim como a gente também pode ter uma interpretação diferente que tu criou quando tu escreveu o livro. Então, acho que isso que é o bacana, e principalmente isso que tu comentou, né? Escrever é se expor, é saber que as pessoas vão te ler, porque qual seria a graça a gente também escrever e deixar num cantinho escuro, né? A não ser que a gente não tenha coragem para isso. Então, acho importante também pontuar para os possíveis escritores que estão nos ouvindo aí, né? Vai saber. E falando em ser escritor, Thiago, eu queria perguntar como é que foi isso na tua cabeça, assim, essa viradinha de chave, porque tu comentou que te colocou essa pressão e essa criticidade, né, no teu trabalho, enquanto uma pessoa que é jornalista há anos, mas que, enfim, quis publicar um livro. Mas como é que foi isso, assim, essa decisão de vou sentar, vou escrever, agora vou escrever outros livros? Como tu tomou essa decisão, considerando que tu tá há anos aí numa carreira de não ficção, como tu mesmo falou? Perfeito. Eu admiro e tenho um enorme respeito pela literatura, então digo que até esse foi um dos principais motivos para ter retardado minha entrada nesse mundo. De novo, a gente falou da escassez do tempo. Gente, tem tanto livro bom aí, e eu tenho a convicção de que vou morrer sem ler um décimo desses livros, que eu sempre pensei, vai ser um desserviço colocar mais um livro só para perturbar as pessoas, para tirar alguém, por exemplo, de um Murakami, para tirar alguém de um Charles Dickens, sabe? Então eu falei, bom, embora quisesse já escrever não ficção há um tempo, escrever ficção, desculpa, já há algum tempo, eu falei, pô, não estou preparado. Mas aí, como eu comentei, veio a pandemia, e imagino que a maioria avassaladora das pessoas teve uma experiência muito conturbada, né, durante o período de pandemia. Eu, particularmente, fiquei extremamente angustiado, com medo de perder, sabe, perder meus pais, perder minha esposa, as pessoas que eu amo. E é muito curioso, porque na minha cabeça está muito claro, bom, se eu pegar, óbvio que eu não queria, óbvio que eu não vacinei, mas se eu pegar Covid e morrer, beleza, o fim da história acabou. Mas, cara, se eu continuar vivo e perder minha mãe, perder meu pai, perder minha esposa, eu ia me tornar um morto-vivo, sabe? Então eu estava com toda essa angústia, eu estava com todo esse medo. E aí, em determinado momento, eu falei para mim mesmo, falei, não, cara, eu tenho que transformar essa angústia, esse sentimento negativo em outra coisa. E eu acho que não existe nada mais bonito do que transformar um sentimento negativo em arte. E foi isso. Eu falei, bom, eu vou, sabe, de uma maneira muito humilde, vou tentar pausar esses pensamentos ruins que eu estou tendo e, ao invés de alimentá-los, alimentar ideias criativas para uma história. E se essa história, depois de concluída, for boa o suficiente, eu vou atrás de uma publicação.
Então, esse livro foi uma grande resposta a essa angústia do período pandêmico, viu, cara? Tá, e tu tem próximos projetos, assim? Tu já tá pensando em começar mais alguma coisa? Ou tu acha que ainda vai esperar um pouquinho? Quero saber, quero spoilers. Não, sim, provavelmente vai ter novidade ano que vem. Um outro thriller policial. Na verdade, eu já terminei a primeira revisão dele. Olha, viu? Terminei a primeira revisão dele, mas ele vai precisar passar por uma segunda revisão, antes ainda de leitura aberta, leitura crítica. Então, eu estou segurando um pouquinho. Eu preciso ir para os Estados Unidos, para Miami, começo de dezembro, cobrir um congresso, e então eu estou segurando essa segunda edição para depois dessa viagem. Eu queria começar agora e ter essa janela de uma semana. Quando eu estiver lá, provavelmente eu não vou ter tempo para revisar, e eu não gosto de criar essas pausas durante o processo, né? Então, provavelmente, eu voltando desse congresso, eu devo mergulhar na segunda edição. E o que eu posso falar, então? Ele é um livro de literatura policial, ambientado também em São Paulo. Às vezes o pessoal pergunta, pô, o Homem que Explodiu o Presidente é ambientado em Brasília? Eu falei, não, ele é ambientado em São Paulo, né? Porque eu sou aqui de São Paulo, sou familiarizado com a cidade. É muito curioso, porque as ruas que eu cito, por exemplo, em O Homem que Explodiu o Presidente, elas existem. É engraçado, algumas pessoas falam, poxa, nossa, eu pegava um ônibus num ponto que fica a 2 quadras da pensão do francês. Sabe, é gostoso isso, quando você começa a pegar o feedback dos A leitores. identificação Legal. também, né? Muito, então dá até para você fazer um tour peatonal, sabe, caminhar pelas ruas e verificar realmente, né, os pontos que foram citados no livro. Então, esse segundo livro, ele também é ambientado em São Paulo. Mais uma vez, eu trago a figura do anti-herói. Eu gosto de trabalhar com a literatura policial que foge do detetive, que foge do policial, traz à tona mais a figura marginal, né? E aí a trama vai girar em torno de um cara que ele é um golpista, ficcionado por pés, ele é um podólatra, ele tem cara por pés, e isso foi muito divertido, porque eu sou um cara que precisa olhar para os próprios pés para lembrar que cada um deles tem 5 dedos, ou seja, não tenho interesse algum por pés, mas precisei ver muito vídeo de podolatria, comprei 2 livros de podolatria, descobri que você tem o tipo de pé francês, o tipo de pé egípcio, o tipo de pé grego, o tipo de pé alemão, conforme o tamanho, as dimensões dos dedos. É muito louco. Então, foi um mergulho num mundo completamente novo. Aí eu tenho, então, esse golpista, podólatra, que frequenta velórios para se aproximar de mulheres ricas em estado de vulnerabilidade. Enquanto, paralelamente a isso, ele cuida da mãe doente, a mãe dele tem Alzheimer, está numa casa de repouso, e ajuda o melhor amigo dele numa joalheria no centro de São Paulo. Até que um belo dia, ele se vê confrontado com o seguinte dilema. Ele ou participa de um assalto à joalheria do melhor amigo, ou ele é preso novamente. Então ele começa a enfrentar todos esses dilemas do tipo, poxa, se eu for preso, quem vai ficar com a minha mãe? Se eu participo do assalto, eu vou estar traindo o meu amigo, e muitas coisas começam a entrar em jogo. Então, se um homem que explodiu o presidente, o tema principal era a vingança, o tema que eu trago para essa nova obra é a lealdade ou a falta de lealdade. Gente, eu amei Eu adorei muito também. Eu amei os meio que os arquétipos dos personagens, assim. E aí me lembrou que em Um Homem que Explodiu o Presidente também senti isso, muito de certa forma, uma teatralidade, porque me lembrou muito Nelson Rodrigues e as suas personagens, assim, que tem, né, essas coisas peculiares, né? Por exemplo, tem o protagonista que é podólatra, e eu acho isso genial. E aí eu queria saber também se tem essa influência, né, do teatro ou desses estudos de personagens, e também porque
a escolha da literatura policial? Por que que te instiga? Se tu tem algum apego com esse tipo de história? Perfeito. É interessante você citar o Nelson, né? O Nelson, quando a gente estava falando de oralidade, ele é um cara que falava muito que tanto o jornalista quanto o escritor precisa de mais tempo com a barriga encostada no balcão da padaria. Uhum. Não é Porque é verdade? nessa orelhada que você vai escutar o que as pessoas estão comentando, né, para a gente identificar o assunto, a pauta, e como elas estão comentando. Aí reverberando aquilo que eu falei de vício de linguagem, de palavras utilizadas, estrutura narrativa, etc. e tal. E eu gosto de trazer para as minhas experiências de ficção linguagens imagéticas, que sim, que se aproximam da teatralidade, se aproximam de uma visão mais cinematográfica, de você conseguir fazer uma Uhum. imersão na cena. Meu pensamento narrativo ele é muito estruturado em cenas. Então é assim que eu imagino os cortes, sabe? E aí, claro, isso envolve uma série de coisas, desde a construção do personagem, a ambientação, é você trabalhando com todas as concepções possíveis, né? Então faz muito sentido a pergunta que você falou. Eu gosto muito de ao teatro também justamente para isso, para observar a linguagem corporal, por exemplo. Eu me preocupei muito com linguagem. Lembra que eu estava falando do porém, e tudo Uhum. mais? E foi super interessante, o Homem que Explodiu o Presidente, que um dos personagens que as pessoas mais se identificaram, que é o Se Lembra, ele é um personagem que não diz uma única palavra, mas ele se expressa a todo instante pela linguagem corporal, são as feições dele, é o jeito dele abraçar, aquele abraço de urso que ele dá nos outros, sabe? Então é muito legal isso, o teatro ajuda muito. Como a Ká comentou que tem bastante gente que escreve, né, o que está, sei lá, planejando entrar nesse mundo, eu super recomendo ir ao teatro, porque o teatro é o que há de mais próximo da literatura dramatizada. Né? Quando a gente fala de filme, filme também maravilhoso, gente, não entenda mal, mas você tem outros recursos que acabam tirando o impacto, a importância do ator, né? Em relação à literatura policial, é a literatura que eu me identifiquei como escritor. Eu não consumo como leitor simplesmente a literatura policial, né? Tanto que aqui mesmo no livro tem várias referências sobre Shakespeare, que Sim. foge da literatura policial, né? Mas é um estilo que eu gosto de escrever. Eu acho que eu consigo trabalhar a trama, amarrar bem uma trama, consigo dar essa celeridade que eu acho que é importante para os meus projetos literários, né? E eu acredito também que há um espaço bastante grande para a literatura de gênero no Brasil. Com Suspense, certeza. terror, literatura policial. A gente precisa ir contra algum pensamento retrógrado que persiste ainda, de que existe uma literatura, um gênero chamado baixa literatura, onde Ah, você vai sim. colocar, sabe? Pô, Sim. literatura policial, o hot, o suspense, o terror. Cara, o que determina se a literatura é boa ou ruim é o leitor, sabe? Não Sim. seguir pelas palavras dos donos da sabedoria. Se você gosta do livro, abrace esse livro e leia esse livro. Então, também eu acho que é uma maneira de eu fazer a minha parte, sabe? Fala, porra, a gente mora num país que, gente, aproximadamente 60 mil pessoas morrem de morte violenta por ano no Brasil. Você, quem estiver ouvindo a gente aí, pensa no estádio de futebol da sua cidade. Esse estádio provavelmente vai estar lotado. Eu estava falando há 40 minutos com um leitor que me mandou uma mensagem no Instagram, que ele leu o livro, adorou e queria presentear um amigo. Então, queria comprar comigo para fazer dedicatória e tal. Uhum. E eu conversando com ele, ele mora numa cidade de 7 mil pessoas, cara. Então, pô, vocês que, se tiver alguém, sei lá, da produção que não seja de humanas, faça a conta, 7 mil pessoas para 60 mil pessoas mortas de forma violenta por ano. Cara, quantas cidadezinhas dessa seriam Uhum. dizimadas instantaneamente? E, ao mesmo tempo, você vê a literatura policial ainda desprestigiada, Uhum. engatinhando, sabe? Então, eu falei, não, acho que eu consigo fazer minha contribuição nesse aspecto também. E é bacana porque, para mim, acaba sendo um respiro
da minha atividade profissional, porque eu não sou um jornalismo que cobre, não sou um jornalista que cobre polícia. Eu escrevo principalmente sobre política e economia. Então, é interessante que para mim é um mundo novo. Eu gosto dessa sensação de aprender. Igual a gente estava falando dos pés, né, das curiosidades. Então, é uma chance de você oxigenar a sua cabeça, de aprender coisas novas, sabe? Aquela sensação gostosa de você chegar, encostar a cabeça no travesseiro à noite e falar, porra, que da hora, né? Aprendi uma coisa diferente hoje. Sei lá, eu gosto disso. E é bom porque hoje em dia a gente pode ter orgulho de ser nerd, né? Quando eu estava na escola, você sofria bullying. Hoje você pode falar com orgulho, né? Você é nerd. Então, pô, eu sou nerd, eu gosto de aprender, fazer o quê? Não, e muito interessante que tu falou sobre esse dilema, que é uma coisa tão absurda, eu acho, sobre a baixa literatura, né? Porque o clube, ele exatamente foi meio que criado para a gente combater isso, né? Tanto que aqui a gente fala que é o clube da não cultura, porque a gente fala de coisa que as pessoas às vezes não consideram que seja. Mas é interessante também tu trazer a literatura policial, porque eu acho que às vezes a gente fica muito refém das literaturas policiais, dos grandes conhecidos, né, grandes mestres desse tipo de literatura, que são pessoas de fora, né? A gente tem Agatha Christie, Stephen King, acho que mais recentemente Joy Hill, James Patterson e assim vai. Mas aqui a gente tem a literatura policial, que se passa no Brasil, né? Sim. Que não precisa recorrer a cenários e imagens fora daqui. E é muito legal quando a gente tem um livro que a gente reconhece realmente o nosso país, as nossas pessoas, a forma como elas falam, a forma como elas têm as suas atitudes, né? Porque enquanto eu estava lendo, eu estava me lembrando muito de quando eu era assim, adolescente, e eu lia Marcos Rey, que é, né, série Vagalume, aí tem vários títulos, e ele falava muito do bairro do Bexiga. E aí eu lembro muito, e aí eu ficava pensando assim, meu Deus, olha só. E quando eu era pequeno, eu ia, né, para São Paulo, assim, e tal. Depois, demorei anos para voltar, voltei ano passado com a Bienal do Livro. Mas quando eu era pequeno e tal, eu ia, e aí eu conhecia algumas coisas, assim, e eu ficava analisando. Então é muito interessante trazer isso e realmente mostrar que a gente está aqui num país que é continental, que tem todo tipo de literatura, inclusive a policial, né? Muito, você sabe, Felipe, eu morei em Nova York 3 anos, né? Uhum. E eu lembro quando eu estava lá na NYU, na New York University, estava conversando com um professor, a gente falando muito sobre violência urbana e tal, né? Ele se interessava bastante por esse tema, embora ele fosse da área de RI, né, Relações Internacionais, isso era um tema que interessava bastante para ele. E eu vou falar para você, Fevi, que eu gastei acho que pelo menos uns 15 minutos para conseguir fazer esse cara entender o que era sequestro relâmpago. Ele não estava conseguindo entender o conceito de sequestro relâmpago, mas como assim? O cara, depois que saca o dinheiro dele nas agências, ele é solto? É, mas ninguém pagou resgate por ele? Não. Mas ele é solto como? Ou, sabe, porque isso é tão distante daquela realidade que a pessoa realmente tem dificuldade de compreender isso. E aqui, cara, por bem ou por mal, a gente tem, infelizmente, de sobra, cara. De sobra. Eu falo, a matéria-prima ela é extremamente vasta e abundante. Então, pô, dá para você ser criativo, dá para você trazer elementos da nossa realidade, sabe? E eu gosto muito desse lance da aproximação que você está falando. Adoro pegar um livro de literatura policial nórdica, por exemplo, e enveredar por bosques, por paisagens que são completamente diferentes das que eu presencio no meu dia a dia. Mas também um tanto quanto reconfortante e gostoso ler uma história ambientada num lugar que você conhece. Pô, você adolescente ficou encantado com Bexiga, a ponto de, pô, deixa eu ir para São Paulo, querer lá conhecer e tal. Eu acho que isso que é gostoso da literatura nacional, quando ela traz esses elementos nacionais, quando ela traz esses elementos que são nossos, né? Sim. Isso é muito bom, ser bem característico da região, eu acho, né, e trazer essa identificação de vou passar por lá, ou eu passo por lá, então eu também acho isso muito importante, e eu acho que também existem todos esses crimes e esses problemas muito fortes aqui no Brasil, e eu acho que é uma forma também da gente usar a nossa voz, né, os escritores aí,
romances policiais, para poder trazer esses assuntos também, para a gente debater, para a gente ter um certo olhar também crítico sobre como as coisas são feitas, como são resolvidas, então acho muito interessante. E eu queria fazer uma pergunta, assim, agora indo para mais o lado ganhador de prêmio do Thiago, né, que ganhou aí o Prêmio Ecos de Literatura. Depois, assim, do prêmio, tu sentiu, assim, que algumas outras portas se abriram, que houve mais visibilidade em alguns veículos? Como foi essa experiência de ganhar o prêmio? Principalmente, conta, assim, quando tu soube a notícia, quero saber tudo. Perfeito, cara. Eu acho que o maior resultado foi me dar um pouquinho mais de segurança. É alguém chancelando o seu trabalho. E no caso do Sim. Ecos da Literatura, foi bacana, porque ele é um prêmio que não passa por um crivo técnico, mas ele é um prêmio por votação popular, né? Há diversos modelos de prêmio, né? Eu estou agora como finalista do Prêmio Aberst, ficção longa de crime, que aí sim passa por um júri técnico especializado, que vai fazer atribuição de notas para diversas categorias e tal, né? Originalidade, estrutura narrativa, etc. e tal. O Prêmio Ecos da Literatura, não. E eu fiz toda a minha ação acionando a minha base de amigos e tentando movimentar as pessoas a me apoiarem por meio do Instagram. E foi super gostoso, porque eu não esperava. Lembra que eu falei? O livro foi publicado em novembro. Minha conta no Instagram foi criada em agosto. O Prêmio Ecos foi em fevereiro ou março desse ano. Então, eu estava engatinhando no Instagram, mas eu encontrei muitas pessoas me dando esse respaldo. Sou extremamente grato ao conselho da Fly de ter criado a conta no Instagram, porque, primeiro, se não fosse eles, eu não estaria conversando com vocês agora, e não teria feito amizades, porque a literatura tem essa vantagem. Ela aproxima as pessoas. A literatura é um ponto de convergência. Você compartilha um interesse com a outra pessoa que você nunca viu, precisa ir no Google Earth para tentar localizar e imaginar mais ou menos como é a cidade dessa pessoa, e você se pega conversando com ela por dias no Instagram, sabe? Por horas no WhatsApp. Então, isso é muito gostoso da literatura. E aí o Prêmio Ecos, então, ajudou a diminuir um pouquinho a minha insegurança e, sim, deu uma visibilidade legal, no sentido das pessoas falarem, pô, que bacana, esse livro ganhou um prêmio, e é legal que ganhou uma categoria chamada Melhor Enredo. Então, fala, pô, que história é essa, né, que deve ter um enredo tão interessante a ponto de ganhar? Então, foi interessante, porque me levou a participar de algumas entrevistas, teve um ramp-up interessante no número de vendas do livro, sabe? E também quebrou um pouquinho daquela barreira de círculo de amigos e familiares e um ou outro gato pingado que está te lendo. Porque, cara, quando você vai... É super curioso, né? Eu fiz meu lançamento aqui na Livraria Drummond, em São Paulo, no Conjunto Nacional, onde também fica a Livraria Cultura, né? Que está passando por todo aquele embrolho de falência e tal. Pô, e 95% das pessoas lá era da minha família, e, sabe? O pessoal que está dando apoio mesmo, né? E que às vezes nem vai lá para comprar livro, sabe aquele teu tio que vai lá só para comer a coxinha, tomar uma cafezinho? Ou compra o livro, mas nem vai ler, porque não é Nem de vai ler, ler, daí tem isso, né? Não, eu tenho uma prima que falou, bom, vou comprar o teu livro para colocar na estante, que eu achei a capa tão bonita. De fato, ela fez isso, ela não leu, ela odeia ler, mas ela comprou, me apoiou e tá lá decorando a estante dela, e às vezes vai alguém na casa dela, ai, meu primo que escreveu. Super engraçado isso, né? Então, você acaba rompendo essa bolha. Você vê que, de repente, vem um crítico literário, pô, li teu livro, Thiago, que bacana, um professor universitário começa a ler teu livro, sabe? Outros autores que você respeita e admira, vem falar, porra, Thiagão, li teu livro, que bacana. Então, ajuda muito nesse aspecto, viu, Cá? Mas, principalmente, sem dúvida alguma, nessa questão da insegurança. Porque esse é um bicho que gruda e gosta de ficar grudado na gente, né? É carrapato. É verdade, realmente, dá um... Mas dá uma... Chancelou, né? Chancelou que tá indo no caminho certo, assim. Sim. E realmente acho que é interessante que foi a categoria de melhor enredo, porque é um enredo muito criativo, né? É um enredo muito criativo que a gente falou, que fala muito, acho que, sobre o contexto que a gente tá, e também mostra que
você tem bons argumentos, assim, porque que nem tu falando aí do próximo lançamento, eu já fiquei super curioso para acompanhar, né? Achei super criativo também. E eu queria saber, em relação ao marketing, assim, do lançamento, como é que foi? Teve um planejamento? Claro, tu já falou, né, que vocês lançaram em novembro para não competir ali com o período das eleições, mas para aproveitar e tal. Mas pós isso, assim, como é tua relação com as redes, né? Porque tu também não tinha rede social, então como é que foi esse período de adaptação para trabalhar mesmo nessa divulgação do livro? Cara, foi super engraçado, porque o livro ele ficou em pré-venda em novembro, né? Então, pré-venda, para quem está escutando a gente, talvez não saiba como funciona, é o momento onde a editora acaba fazendo a venda prévia desse livro com o intuito de ajudar a custeá-lo. Né? O Catarse acaba sendo talvez o melhor exemplo, né? O exemplo que as pessoas estão mais acostumadas. Então, eu tinha um PDF desse livro, a autorização da editora para começar a acionar algumas pessoas para fazer com que elas lessem o livro e comentassem, né, a respeito do livro. Então, eu comecei a estabelecer meus primeiros contatos com os bookgrammers. Uhum. Leigo que sou no Instagram, sem entender muito as ferramentas, sem entender muito como eu conseguia entender o perfil dessas pessoas, eu me aproximei, Fevi, de muitas leitoras e bookgrammers especializadas em romance hot. Desculpa. Desculpa, mas... Não. Não, gente, sério. Juro, cara, e sem a menor ideia. Gente. E eu acho que elas perceberam, falaram, meu, coitado desse cara, é tão tontinho, gente. E elas foram um doce comigo. Elas leram, elas resenharam. E Uhum. foi interessante porque muitas vieram falar depois, falaram, pô, Thiago, você acabou abrindo uma porta para mim, porque eu achava que gostava somente desse tipo de literatura, e você me apresentou que é possível gostar de outros gêneros e tal, né? E eu falo, pô, que bacana. E, bom, você mais que ninguém testemunha de que eu não fiz isso de forma intencional, então o mérito é meu. Então, o meu marketing foi o pior marketing possível. Não recomendo para ninguém, mas a vida é muito louca, né? Às vezes a gente pega um caminho torto e acaba chegando onde a gente precisa. Né? Hoje eu trabalho de uma maneira muito mais consciente e é legal porque trago essas meninas, esses bookgrammers, como grandes amigas, porque eu tenho um carinho enorme. E como eu, Thiago, tenho ainda dificuldade de escrever cenas de sexo, cenas mais picantes, estou sempre conversando com elas, falo, pô, me indica uma passagem que te chamou a atenção, ou me indica um livro bom, para eu, Thiago, vir a Que desenvolver ótimo. essa Legal. técnica, Uhum. sabe? Então ficou uma troca super gostosa. E aí, entendendo um pouquinho do gosto delas, falo, poxa, que você vai gostar desse livro, lê esse cara aqui, poxa. Igual eu estava falando com uma semana passada, pô, pega a Belinha Esfinge do Tony Bellotto, que acho que você vai gostar. E, pô, ela devorou, falou, pô, adorei, que livro gostoso, porque você vai começando a entender um pouco o que, que a pessoa Uhum. gosta, né? Pô, gosto de personagens com determinadas características, gosto de livros que tem mais diálogo, menos diálogo, ambientação mais forte, sabe? Uma violência mais explícita ou um pouco mais implícita. E aí a gente faz bastante essa troca, sabe? Onde um aprende com o outro. Então foi um marketing extremamente furado, mas quiseram os bons Mas deu deuses, né? certo. É isso aí, quebrou as barreiras do romance hot. Ah, muito bom. O importante é que tu vai conhecendo aí um pouco de outros gostos literários, né, também, das leitoras, e tem essa troca legal, que nem tu falou. Muito, e queira ou não, acabou indiretamente inspirando a criação desse personagem com Fetiche por Pés. Ó, viu? É verdade, olha aí. Então, é interessante, né? Toda experiência pode plantar uma semente, se você se Com permitir, certeza. né, isso. E não necessariamente a semente que inicialmente você esperava plantar. Mas é isso, a questão da percepção. Isso também o jornalismo ensina bastante. Você sai para a rua, uma pauta sobre o gato que está em cima do galho e tem 2 caminhões de bombeiro tentando retirar esse gatinho de lá. E você passa em frente a um prédio em chamas,
Você fala, não, galera, vamos correr que a gente tem que cobrir a matéria do gato. Falando, oh, gente, pelo amor de Deus, a matéria do gato já caiu, a pauta agora é o prédio em chamas. Sabe, você ter essa sensibilidade de perceber a importância, o contexto, o momento dos acontecimentos. Aí como você dá ênfase em cada coisa, né? Cada cena, cada espaço ali de... Exatamente. E muito legal também que de tu te colocar nesse lugar de aprender, né, ali com as consumidoras de romance hot e tudo mais, porque às vezes existe um preconceito também de alguns autores de que jamais pensariam em pegar o seu livro e indicar para alguns tipos de criadores de conteúdo pelo preconceito com o gênero literário ali mesmo, né? Então, que legal, porque aí mostra realmente que todo mundo aprende com todo mundo e que literatura é muito plural, né? Não tá numa caixinha. E eu seria muito hipócrita ou muito idiota, talvez as duas coisas simultaneamente, né? Se diante dessa descoberta de que elas gostavam de outro gênero, eu começasse a criticar. Sabe, Sim. não, me apresenta esse mundo, eu quero conhecer. Né? E a troca tem sido muito gostosa, muito bacana mesmo. Que ótimo, então já estamos finalizando a nossa conversa. Não queremos! Nossa, passou rápido, né, gente? Foi muito rápido, assim, mas, nossa, muito obrigado por ter topado esse convite. Ficamos muito agradecidos, né, quando tu enviou o livro pra gente. Eu li, a Camis leu também, agora na última semana, então com ela tá mais fresquinho. E foi realmente muito legal, assim, foi um livro muito rápido de ler. Teve várias lembranças aí no meio da leitura, que nem eu mencionei aqui já, de olhar e ver o Brasil mesmo, né, como ele é, da criatividade do enredo, assim. Achei muito, muito bacana a narrativa com essa coisa do jornalismo também e da oralidade. Então, parabéns pela tua obra, estamos super ansiosos ali, posso falar que eu estou muito ansioso para esse novo romance que vem, e vou ficar ligado aí nos futuros lançamentos. E antes da gente finalizar esse episódio, eu queria saber, Thiago, a pergunta clássica que a gente faz para os nossos convidados, que é: quais são as suas maiores inspirações aí no mundinho literário, os escritores, escritoras que tu mais gosta, que te ensinaram, e principalmente no ramo da ficção, já que tu tá aí um escritor 100%, né? Sensacional, cara. Eu tenho descoberto muitas pessoas, muitos autores nacionais que vêm me inspirando, que me inspiraram, na verdade, para escrever esse segundo livro, e tem inspirado agora nas revisões e tal. Posso falar um pouquinho sobre esses caras, porque são descobertas, são autores nacionais. Eu gosto sempre de apoiar os colegas, né? Perfeito. Que estão aí lutando bastante. E tentar fugir um pouco dos grandões que já têm o lugar garantido já nas gôndolas das grandes livrarias aí, né? Mas, e se você me permitir também, já que você que fez a pergunta, Ká, citar autoras de romance policial, porque também existe um preconceito em relação a mulheres escrevendo literatura policial, e eu acho isso de um absurdo, de um mau gosto, porque tem muita mulher fera escrevendo e sem medo de abordar assuntos espinhosos, né? Então, vamos lá. Temos Larissa Brasil, ganhou o prêmio Odisseia de Literatura Fantástica, aí no Rio Grande do Sul, recentemente. A gente tem Cláudia Lemes já foi finalista do Prêmio Jabuti. Tem Vera Carvalho Assunção, que, poxa, trabalha com ambientações de histórias em São Paulo, que é simplesmente de cair o queixo. Tem Fabiana Ferraz, que escreveu um livro chamado Se Eu Morresse Amanhã. Eu adoro esse título, né? Nossa, título perfeito. Muito bom, né? E trabalha com aquela literatura no ar, aquela literatura meio suja, ela é ambientada no Rio de Janeiro, década de 40, 50, época de ouro do rádio, que é fenomenal. Você tem a Isa Artagão, que está agora para lançar a Legítima Defesa, escreveu uma série de livros. Um que eu li dela que eu achei fenomenal se chama Fome. Tem Luciana Gnoni, tem tanta gente fera escrevendo, que eu sugiro, quem tiver a possibilidade, depois revisa esses nomes que eu falei e vai atrás. Todas elas têm Instagram, todas elas são umas queridas. Você manda mensagem para elas no direct,
elas vão responder para você, vão autografar o teu livro se você quiser, vão recomendar outros autores ou autoras para você conhecer. E é isso, sabe? É prestigiar os nossos colegas, prestigiar os autores nacionais, porque a batalha é bastante árdua. O mercado editorial, ele não é uma indústria que é dada a risco. O mercado editorial prefere traduzir o autor best-seller gringo consagrado, e aí você vê isso reverberando nas distribuidoras, nas editoras e nas livrarias. Entra numa livraria a próxima vez e vê quais são os livros que estão em destaque, a quantidade dos nacionais em comparação aos internacionais. E as editoras também entram no catálogo delas. As distribuidoras que fazem esse trabalho de broker, né, que são os intermediários, é a mesma coisa. E aí muitos talentos passam despercebidos, e é um pecado fazer isso. Então, por isso que eu pedi licença, cá, para indicar minhas colegas de literatura policial. É claro, toda a abertura do mundo. E bem legal esses nomes, a gente até anotou aqui também para procurar, né, para ler sobre. Eu acho muito importante essa tua fala, porque com certeza a abertura que literatura nacional tem, não tem comparação com... É triste, porque entrar numa livraria, ou até entrar no site de uma editora, ou no Instagram, que seja, a gente sempre vai ver que a literatura nacional, até o que tem destaque, ainda é muito nichado, é muito, sei lá, livro de alguma pessoa famosa, por exemplo. Isso, vai achar o torturado lá, sabe? Tipo mas, isso, um livro nacional que bomba. Tem mais, gente, sabe? Ou é um livro de uma pessoa famosa, que na verdade, desculpa, foi até um ghostwriter que escreveu, e livros, que nem tu falou, títulos que se destacaram, mas aí é um que outro, e acaba que a gente tem uma pluralidade de livros maravilhosos. Acho que tu trouxe isso durante o episódio também, várias vezes. Eu acho importante também destacar isso para as pessoas, para todo mundo. Acho que eu e Fevi, a gente tem também esse exercício de ler mais livros nacionais também, porque tem muita coisa boa, muita coisa legal. E que nem tu falou, às vezes a gente até enlouquece, porque é tanta coisa boa que a gente não sabe nem escolher por onde começar. Mas importante que a gente tem um dos grandes autores aí nacionais, né, como nosso convidado. Então eu quero agradecer, Thiago, mais uma vez. Queremos agradecer, né, a tua presença, as tuas falas, como tu compartilhou aqui todos os teus ensinamentos e aprendizados enquanto escritor. E esperamos que você apareça também mais vezes para falar do segundo livro. Sim, está convidado já. Vai ser uma honra enorme, gente. Febi e Camila, eu fiquei tão feliz com o convite de vocês. Primeiro porque vocês têm ousadia. Vocês preferiram fugir do lugar comum para trabalhar com temas que muitas vezes são espinhosos. Ele até comentou essa ideia do não cultura, né, da gente questionar o que é cultura, desse elemento irônico, né, do sarcasmo já no próprio título do nome mesmo, né, do que vocês se propõem a fazer. Então, eu adoro gente que não tem medo de ousar, sabe? E segundo, porque vocês fazem isso de uma maneira muito respeitosa e muito lúcida. Não é o ousar pelo ousar, não é o ousar para ser agressivo, é o ousar porque vocês têm argumento e têm lugar de fala. Isso é preciosíssimo. Isso demonstra que vocês têm pensamento crítico. E, não tem nada melhor que você estar num ambiente desses, né? Então, vou aceitar sim o convite, se vocês permitirem, eu bato a porta de vocês ano que vem, para a gente continuar essa conversa maravilhosa, sim. Com certeza. Deixar. Nos emocionamos aqui. Sim, muito, muito agradecidos, muito pelo preciosismo dessas palavras aí. Foi muito, muito... acho que nem tu falou ali sobre esse exercício, né, de encontrar coisa nova, encontrar gente nova. E também, que bom que nós temos Itamar Vieira Júnior como um dos mais vendidos, mas ele não é o único, a gente não pode também cair só sempre nos mesmos, né? Então... é isso, muito obrigado pela tua presença mais uma vez. E todas as redes, não, a rede social do Thiago e outros links de compra para o Homem que Explodiu o Presidente vão estar aqui na descrição do episódio. E muito obrigado, um beijo, até semana que vem. Um beijo, gente. Um beijo, gente.